Bom dia, Aldo. Bom Queria dia. saber o que muda para vocês tendo o Ivan, né, na beira do gramado domingo contra o Palmeiras, né? Tá sempre junto, mas né, não ter o Guanais também, o que traz de diferença isso para vocês? A diferença, sendo sincero, é que, né, são duas pessoas diferentes, né? Claro que o Anais é o nosso treinador, mas infelizmente, né, aconteceu isso daí, ele não vai poder estar com a gente e o Ivan tem experiência, né? Tá aqui no clube, né, há muito tempo e eles nesse período também, né, tem uma combinação, se envolveram assim, né, e tem as ideias tão aperfeiçoadas no dia a dia que ali, né, por mais que mude, né, a representação da pessoa, é, a ideia continua sendo a mesma e o que é passado é claro ali, né, pra gente. Então, acredito que mesmo com o Ivan e ele tendo toda a experiência ali, a capacidade de representar o Anais e estar ali, né, nos liderando, tem toda a nossa confiança também. Bom dia, Aldo, Bom Lucas do dia. Diário da Região. A gente debate bastante aí, o mundo do futebol debate bastante a questão do gramado sintético. Palmeiras trocou e vai ser o primeiro jogo do Allianz Parque com um gramado novo. Queria, são raras as oportunidades que a gente tem, o que muda para vocês de um gramado natural para um gramado sintético, ali no jogo mesmo, e se o fato de ser o primeiro jogo nesse tipo de gramado pode zerar para todo mundo, porque nem os próprios jogadores do Palmeiras tiveram oportunidade de jogar lá, né? O Sim. que muda nesse aspecto? Bom dia. Então, o gramado sintético para grama natural sempre muda, né? Eu acredito que todo atleta de futebol, a gente sempre vai preferir a grama natural, né? O jogo flui mais, né? É mais proveitoso para o atleta, né? O gramado natural. Mas, né, esse recurso tem crescido ultimamente, do gramado sintético, e as mudanças geralmente são: o campo fica um pouco mais rápido, né, a bola corre mais, fica mais viva. Fisicamente, para o atleta, às vezes é meio inseguro, né? Tem um pouquinho de insegurança ali, já tem vários históricos de lesões, né? Em gramados assim, até pelo piso também, às vezes é um pouco mais duro. Mas, né, como você falou, é um gramado novo. Eu acredito que eles já estão acostumados, porque faz tempo que jogam, né? Tem um gramado lá no Allianz e depois na arena, na antiga Arena Barueri, que é sintético. Então eles têm mais esse costume, né, de jogar no sintético. A gente praticamente joga mais na grama natural. Então acho que eles estão mais adaptados, né? Mas a gente tem que encarar esse desafio e o mais rápido possível lá na partida se adaptar. Fala, Zé. Gustavo, do futebol anterior. Conta pra gente como é pra você enfrentar o Palmeiras, tem um sabor diferente por você ter passado na base lá. E uma segunda pergunta, qual a sensação de jogar um jogo contra o Santos sob os olhares do técnico da seleção brasileira, às pressas de uma convocação aí? Bom dia. Jogar contra o Palmeiras, para mim, é especial, sim, por ter começado lá, né? Ter passado anos lá, por mais que foi na base, assim, foi uma passagem muito importante para minha carreira, uma história da minha vida que me formou até hoje. Então jogar lá sempre é importante, é marcante para mim, porque me relembra, né? O meu início ali e uma fase da minha vida que foi muito boa, né? E jogar contra o Santos aos olhos do técnico da nossa seleção brasileira e, né, do nível que é o Ancelotti, que tem uma carreira renomada, é um prazer para nós, né, recebê-lo aí. E assim, a nossa alegria, quem assistiu o jogo viu, né? Nossa alegria é a gente conseguir imprimir o nosso jogo ali, né? Nosso estilo de jogar, o jogo em equipe e apresentar um futebol assim,
do nosso jeito, um futebol que se impõe, que joga com a bola, que tem ousadia, que tem coragem. Então, eu acredito que a maior alegria é essa, né? Independente de quem está vendo, e mais uma presença ilustre, é o Mirassol continuar jogando da maneira que sempre joga. Aldo, as perguntas do grupo aqui agora, começando pelo Sérgio, do Oficina da Bola. Ele pergunta qual que é a sua projeção para o seu desempenho pessoal nesse jogo contra o Palmeiras e também coletivamente se o time vai buscar a vitória. Então, é um jogo difícil, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Palmeiras, ainda mais na casa deles. Nos últimos anos aí é a equipe mais vencedora aí. E a gente tem travado também vários jogos, né? Várias batalhas contra eles difíceis, né? A minha projeção sempre é ajudar a equipe com o que eu puder, da melhor maneira, dentro das minhas características, dentro daquilo que eu sou como atleta, para que a equipe saia com resultado positivo. O Mirassol sempre entra na partida buscando a vitória, mas a gente tem que saber que tem um adversário do outro lado, um adversário que vem bem, que é forte em casa, então ler a partida e a partir daí, dessa leitura da partida, buscar o melhor resultado possível. A próxima pergunta é do João Hudson, do Tic Tac Sports. Ele destaca aqui que dos 11 jogos do Mirassol nessa temporada, você esteve presente em todos eles, atuando nos 90 minutos e metade do jogo, um pouco menos que isso, mas entrou em todos. Como é que você mantém a resistência física para esse calendário tão corrido e levando em conta que o Mirassol ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, além de todo o Brasileirão pela frente? É um trabalho conjunto, né? O Mirassol aí dá toda a estrutura para a gente. A comissão vem fazendo uma logística e um trabalho aí exemplar e beirando aí a perfeição para a gente estar todos os jogos na melhor condição, né? E o calendário esse ano tem sido apertado. Eu acredito que no começo do ano a maioria das equipes não tiveram aquele tempo, né, para construir uma base para o resto da temporada. E ainda mais quem tem, né, várias competições, os clubes têm várias competições, necessita, né, de um período físico para sustentar aí a temporada inteira. Mas mesmo assim a comissão, né, tem feito um trabalho muito bom. Agora também tivemos mais um tempo e continuar assim, se preparando, descansando, recuperando, quando tiver que treinar também, para evoluir e confiando, né, no clube, na estrutura que o clube dá e no trabalho da comissão. A próxima pergunta é do Alan Ribeiro, do Sport News Mundo. Ele diz que o Palmeiras tem como característica um jogo que se impõe com intensidade e jogo pelos lados, marcação de pressão alta no lado ofensivo, especialmente nos primeiros minutos da partida. Como é que está a preparação e os estudos sobre esse estilo de jogo do Palmeiras? E ele pergunta também o quanto foi importante o trabalho do Guanais nessa etapa da sua carreira, desde que você chegou ao Mirassol até hoje, atraiu olhares aí de clubes grandes que queriam te contratar. Então, como eu falei, né, a gente sabe como é jogar contra o Palmeiras, questão tática, né, sempre a gente tem uma ideia, mas cada jogo eu acredito que muda, né, mas para isso a gente tem ali a comissão, o Guanais, toda a comissão que passa para a gente, né, as previsões, as ideias, estuda o adversário, a gente também tá de olho, mas eu acredito que cada jogo é um jogo, assim, e o quanto mais rápido a gente seguir, né, uma base e fazer a leitura do jogo é mais proveitoso para nós, assim. E a importância do Guanais na minha carreira tem sido muito bom trabalhar com o Guanais, tem sido importante, não só o Guanais, mas toda a comissão, o Mirassol. E falando do Guanais, ele proporcionou para mim o que eu tenho buscado na minha carreira, né? Comecei como um meia, depois virei um volante, mas isso me incomodava um pouco jogar só em uma posição, né?
Às vezes eu era só meia, às vezes eu era só volante. E com o Guanais ele tem essa confiança em mim de me colocar ali no meio, nas 3 posições ali, né? Então isso era era um objetivo que eu sempre tive na carreira e graças a Deus hoje e com a ajuda, né, do Guanais, a comissão, pude evoluir e tô correspondendo e vivendo isso agora. A última pergunta é do PH Borges, do Mirassol na Veia. Ele lembra que nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Mirassol empatou por 2-2, placares iguais. E somente contra o Santos o Mirassol saiu na frente. O que fazer, na sua opinião, para não tomar essa quantidade de gols por jogo e também evitar sair atrás do placar, já que buscar resultado é sempre mais difícil? Como ele falou, né? Mas eu acredito que a gente tem evoluído, né? O empate foi o mesmo, mas dessa vez a gente saiu na frente e controlou a maior parte do jogo, né? Então eu vejo que a gente vem numa evolução cada vez mais, né? Ter mais atenção, porque a gente sabe que no Brasileirão é aquilo, se der um deslize, né? As equipes de qualidade, elas não perdoam, elas fazem os gols. Então do início ao fim, ter atenção, estar concentrado, a equipe toda, lá da frente até atrás, em todos os setores do campo, para não dar esses deslizes e ceder gols e ceder resultados.